Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Líderes, tão importante quanto o que nós falamos é o que nós não falamos. O tema de hoje, nosso quadro, é linguagem corporal da liderança. Nós sabemos a importância que a comunicação tem em nossa vida como um todo e aqui especificamente em relação ao ambiente organizacional. Nós tratamos a todo momento com pessoas e essa comunicação é uma ferramenta que nós utilizamos com nossas respectivas equipes, com os nossos pares enquanto líderes, fornecedores, a comunidade, nossos clientes externos, parceiros. Então, a todo momento nós precisamos usar a comunicação e nós sabemos que a nossa comunicação ela precisa ser muito bem estruturada, com um ótimo repertório, ela precisa ser muito coerente com a situação, sempre com foco em resultado. No entanto, além desse desafio de nós trabalharmos a questão da comunicação, que é uma habilidade e que, bom, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa a partir do momento que elas saibam quais são as técnicas, e como fazer isso no dia a dia, nós precisamos também nos atentar à questão da linguagem corporal. Então, nós temos pesquisas que comprovam que as palavras, elas são importantes, mas além das palavras, o que mais reforça e dá credibilidade a uma fala é o como nós nos comunicamos, utilizando os recursos que não são verbais, que é essa linguagem corporal. Então, a nossa expressão facial, os nossos gestos, a nossa postura, o nosso olhar vai contar diretamente aí nesse processo de comunicação e vai, sim, nos levar a ter um bom resultado ou vai criar diversas barreiras que vão atrapalhar este processo. E hoje eu trouxe para vocês, líderes, dentro desse contexto, nós podemos ficar dias falando sobre isso, então comunicação é um tema super amplo e maravilhoso da gente abordar, mas hoje eu vou trazer algumas dicas práticas que eu gostaria muito que vocês se atentassem e muito respeitando o perfil de cada um. Eu sempre trabalho muito dessa maneira. Cada pessoa ela tem sua individualidade, a sua maneira de ser. Não existe um único padrão que todo mundo deve seguir, deve fazer. Mas, respeitando a nossa individualidade, mas entendendo o contexto e a necessidade que as pessoas trazem, nós precisamos sim nos aperfeiçoar. Sou uma defensora de que nós temos que buscar desenvolvimento para termos melhores resultados. Vai ser bom para nós e para o todo. Então, hoje eu trouxe algumas dicas e eu gostaria que vocês pensassem, nossa, será que assim eu ajo dessa maneira no dia a dia? Será que eu tenho me posicionado dessa forma? Será que isso tem atrapalhado? Porque o primeiro passo é a gente ter consciência dos nossos atos, das nossas ações. E a partir dali, a gente se conhecer e passar, então, de forma consciente a trabalhar algumas dessas técnicas. Como, por exemplo, a questão do olhar. Quando vocês estiverem conversando ou durante uma reunião que vocês queiram a participação das pessoas, olhem para elas. Tem pessoas que têm essa dificuldade, que às vezes acabam olhando o todo, não focam naquela pessoa que está ali trazendo uma informação. Então, o primeiro contato, essa conexão precisa ser criada através do nosso olhar com a outra pessoa. Então, para quem tem essa dificuldade, comece a treinar isso, porque a gente passa a quebrar uma barreira e também a gente está acolhendo o que está sendo dito. E acolher é diferente de implantar. Eu posso acolher pelo olhar, mostrando atenção e respeito, mas talvez aquilo não seja tão aplicável. Mas eu estou convidando a pessoa da próxima vez a também querer participar. Um outro ponto muito importante, gesticulem, tá? Esse processo gesticular, ele vem para confirmar o que nós estamos falando, ele vem para afirmar aquilo. Então, é muito importante que vocês utilizem no dia a dia, porque isso também deixa a comunicação mais fluida, Fica muito mais interessante de ser argumentado e de ser ouvido neste momento. Uma outra coisa muito importante, algumas pessoas, alguns líderes se mostram muito ansiosos em alguns momentos, talvez porque o assunto não é tão fácil de lidar, talvez seja uma situação um pouco mais delicada, ou a própria ansiedade, às vezes é um assunto muito natural, mas tem ansiedade, e essa ansiedade faz com que as pessoas muitas vezes movimentem a perna constantemente, às vezes estão com uma caneta na mão e acabam batendo, a todo momento aquela caneta na mesa enquanto ele está ouvindo alguém falar ou enquanto está falando, e isso demonstra sim essa questão do nervosismo, da ansiedade e muitas vezes da falta de paciência. Talvez nem seja falta de paciência, talvez seja uma ansiedade ali demonstrada externamente, mas é a conotação que dará. Então nós não temos controle do que as pessoas vão pensar a respeito da nossa comunicação e por isso é importante se atentar quanto a essa questão também. Uma outra coisa muito legal e que ajuda bastante em algumas situações é a questão do sorriso. Essa questão de trazer ali uma harmonia na fala, uma leveza diante de uma situação é muito importante. Uns sorriem com mais facilidade, outros não, mas sempre que vocês puderem, deixem essa parte do semblante de vocês leve. Em alguns momentos tragam alguma informação ali, mas sorriem enquanto isso. Então isso também aproxima as pessoas e faz até com que algumas situações um pouco mais delicadas possam ser melhor canalizadas. Uma outra dica para fechar o nosso quadro de hoje, algumas pessoas têm um perfil, e
também não é por mal, mas muitas vezes faz parte já da pessoa, ela tem ali um semblante um pouco mais fechado, mais carrancudo, né? E às vezes também deixa até a testa ali um pouco mais franzida. E tomar esse cuidado, principalmente tem pessoas que não têm esse jeito mais fechado, mas no momento de uma fala mais difícil, uma situação mais delicada, acabam franzindo mais. Então é muito importante vocês se atentarem, eu tô fazendo isso? Começar a se enxergar, porque isso também cria uma barreira, demonstra que vocês não estão gostando e às vezes realmente a gente não tá gostando do que está sendo dito, às vezes é totalmente contrário àquilo que a gente acredita, mas nós somos um time e pensando no bem comum, no resultado que precisa acontecer no final, a gente precisa ouvir. E muitas vezes colocar ali o nosso posicionamento também chegar no consenso, mas a gente pode deixar um semblante um pouco mais leve. Não vamos ficar sorrindo no momento difícil, nem tem coerência, né? Mas a gente pode deixar essa testa no lugar certo, nós podemos deixar um semblante às vezes um pouco mais sério, mas a gente pode equilibrar um pouco mais a seriedade. Então todos esses fatores, eles sim contribuem em excelentes resultados. Então o meu convite é que vocês pratiquem, porque eu ouço aí os times de vocês, eu sei que isso muitas vezes acaba sendo uma barreira. E muitas vezes quando a gente está ali numa conversa, balançando a cabeça, agradecendo pela participação, agradecendo uma ideia que foi dada, né, olhando para as pessoas, criando essa conexão, nós facilitamos muito esse contato, esses resultados também vão ser muito bem, né, direcionados para o que a gente precisa. A gente se encontra no próximo quadro. Até lá. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. PPA. Levando soluções inovadoras para os 4 cantos do Brasil. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. 2DCB. Nascemos designers, crescemos comunicadores. Fatec Pompeii. Vestibular 2023. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Frango de grife. Aqui o sabor é melhor do que o cheiro.